Existem 5 profecias, 5 versos escritos há quase 500 anos, 5 visões de um homem que nunca errou, 5 previsões para 2026, para este ano, para os próximos meses. E quando você souber o que são, quando entender o que significam, quando perceber que já começaram a se cumprir, você não conseguirá dormir tranquila esta noite. Porque não são vagas, não são simbólicas, são específicas, são claras, são aterrorizantes e são inevitáveis. Michel de Nostradamus. Nostradamus, o profeta que previu Napoleão, Hitler, a bomba atômica, o 11 de setembro, a pandemia de Covid, e agora suas palavras mais assustadoras apontam para 2026, para você, para o mundo que você conhece, para tudo que você acha que é estável, e essas 5 profecias vão destruir qualquer ilusão de segurança que você ainda tenha. Primeira profecia, a mais imediata, a mais urgente, a que está acontecendo agora. Centúria 2, Quarteto 46. As palavras exatas: depois do grande tormento humano, um maior se prepara. O grande motor renova os séculos, chuva, sangue, leite, fome, ferro e peste. No céu será visto fogo correndo com longas centelhas. Vamos decifrar isso, palavra por palavra, porque cada uma importa. Depois do grande tormento humano. Qual foi o último grande tormento humano global? Covid-19, a pandemia, que matou milhões, paralisou o mundo, destruiu economias, transformou sociedades. Esse foi o grande tormento. E Nostradamus diz, depois dele, depois, ou seja, agora, 2026. Um maior se prepara. Maior que Covid, maior que uma pandemia global, maior que algo que já matou milhões. O que poderia ser maior? Nostradamus especifica, ele lista 6 coisas, 6 pragas simultâneas. Chuva, chuvas torrenciais, enchentes, destruição por água. Já vimos isso? Sim, Rio Grande do Sul, 2024. Mas Nostradamus diz que em 2026 será pior, global, não apenas Brasil, mundo inteiro. Chuvas que não param, que destroem cidades, que matam milhares. Sangue, guerra, violência, conflito armado, derramamento de sangue em escala massiva. Onde? Nostradamus dá pistas em outros quartetos, Oriente Médio, Europa Oriental e algo inesperado, América do Sul. Conflitos que explodem simultaneamente, drenando recursos, matando milhões. Leite. Esta é enigmática. Leite representa nutrição, sustento, alimento, e Nostradamus menciona leite junto com fome, sugere contaminação de alimentos básicos, envenenamento de fontes de nutrição ou escassez de produtos lácteos, que são base da alimentação infantil. Crianças morrendo de fome, porque não há leite, não há fórmula, não há nutrição básica. Fome, global. Não escassez, fome, milhões sem acesso a alimento. Por quê? Mudanças climáticas destruindo colheitas, guerras interrompendo distribuição, economias colapsadas impedindo compra. E o resultado? Fome em escala não vista desde a Segunda Guerra Mundial. Ferro. Ferro representa armas, militarização, conflito armado, complementa sangue. Nostradamus vê exércitos mobilizados, armas produzidas em massa, sociedades em modo de guerra, e não guerra localizada, guerra global, ou múltiplas guerras regionais simultaneamente. Ferro por todo lado, destruindo, matando. Peste, doença, nova doença, ou retorno de doença antiga. Nostradamus usa peste especificamente, não qualquer doença. Peste, bubônica, ou nova praga com características similares, alta mortalidade, rápida transmissão, pouca imunidade, e vindo depois de Covid, quando sistemas de saúde já estão exaustos, já estão falidos, já não têm capacidade de resposta. 6 pragas, simultaneamente, em 2026. Chuva, sangue, leite, fome, ferro e peste. E então Nostradamus adiciona algo mais. No céu será visto fogo correndo com longas centelhas. Fogo no céu, correndo, com longas centelhas. O que é isso? Mísseis? Meteoros?
cometa, detritos espaciais incendiando na atmosfera. Seja o que for, será visível, espetacular, assustador e servirá como sinal, como marcador. Quando virem isso no céu, saberão, as 6 pragas estão aqui. Tudo está acontecendo, exatamente como Nostradamus previu. Primeira profecia, e já dá para sentir o peso, mas continuemos, porque as outras 4 são ainda piores. Segunda profecia, a mais geopoliticamente explosiva, Centúria 3, Quarteto 60. Do Império Celestial virá o grande rei, que por vários anos fará a paz. Depois a cruz e a meia-lua lutarão, guerra e sangue por todo lado. Do Império Celestial virá o grande rei. Império Celestial, nome histórico da China. Nostradamus está falando da China e do grande rei, Xi Jinping, que consolidou o poder, que removeu limites de mandato, que se tornou líder perpétuo, rei, de fato se não de nome, que por vários anos fará a paz. China tem promovido paz, mediando conflitos, propondo acordos entre Arábia Saudita e Irã, entre Rússia e Ucrânia, posicionando-se como pacificadora, como alternativa aos Estados Unidos. E isso já está acontecendo, nos últimos anos, exatamente como Nostradamus previu. Depois a cruz e a meia-lua lutarão. Depois, após o período de paz. Cruz representa cristianismo, Ocidente, Europa, América. Meia-lua representa Islã, Oriente Médio, Norte da África, Ásia Central. E eles lutarão, não mais conflitos localizados, mas confronto civilizacional, guerra entre Ocidente e mundo islâmico, em escala massiva. Guerra e sangue por todo lado, global, não contida, não localizada, por todo lado, todos os continentes, todas as regiões, todos afetados, todos envolvidos. Terceira Guerra Mundial? Nostradamus não usa esse termo, mas descreve exatamente isso, guerra global, após a China ter tentado fazer paz e falhado, ou pior, após a China ter usado a paz para se posicionar, e então iniciar a guerra quando estivesse pronta, quando tivesse vantagem, quando o Ocidente estivesse fraco. Segunda profecia, e agora você está começando a ver o quadro. Não são eventos isolados, são eventos conectados, sequenciais, uma coisa levando a outra, como dominós caindo e acelerando, em 2026. Terceira profecia, a mais cientificamente verificável. Centúria 4, Quarteto 67. O ano que Saturno e Marte estiverem igualmente ardentes, o ar muito seco, longa trajetória. Por fogo secreto grande lugar em chamas, pouca chuva, vento quente, guerras, invasões. Esta é astronômica, Nostradamus dá marcadores celestes específicos, Saturno e Marte igualmente ardentes. Em astrologia, planetas ardentes significa em signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário. E igualmente significa simultaneamente, Saturno e Marte em signos de fogo ao mesmo tempo. Astrônomos podem calcular isso, e adivinhe, em 2026 há períodos onde exatamente isso acontece, Saturno transitando em signos de fogo, Marte fazendo o mesmo, simultaneamente, confirmando que Nostradamus está falando de 2026, especificamente. O ar muito seco, secas extremas, umidade do ar baixíssima, desertos expandindo, floresta secando, rios desaparecendo, ar tão seco que dificulta a respiração, que causa incêndios espontâneos, que mata a vegetação, mata animais, mata pessoas. Longa trajetória, duração, não evento breve, mas prolongado, meses, talvez o ano inteiro, seca que não passa, que se estabelece, que destrói a agricultura, que causa fome, que força migrações massivas. Por fogo secreto grande lugar em chamas. Fogo secreto, não fogo óbvio, não incêndio comum, mas fogo que começa escondido, subterrâneo, químico, nuclear, e que depois explode, queimando grande lugar, cidade, floresta, país. Nostradamus não especifica, mas diz que será grande, significativo, impossível ignorar. Pouca chuva, vento quente, guerras, invasões,
tudo junto: seca, calor extremo, guerra e invasões, pessoas invadindo territórios alheios, não por conquista, mas por sobrevivência, porque onde estão não há mais água, não há mais comida, não há mais vida possível, e então invadem, criando conflitos, criando guerras. Exatamente como Nostradamus conecta: seca leva a invasões, invasões levam a guerras. Terceira profecia, e agora você percebe, Nostradamus não está vendo eventos separados, está vendo sistema global entrando em colapso, por múltiplas pressões simultâneas, climáticas, políticas, militares, econômicas, sociais, tudo de uma vez, em 2026. Quarta profecia, a mais economicamente devastadora, Centúria 8, Quarteto 28, as torres cairão, o ouro perderá valor, e os que comem papel chorarão, porque papel não alimenta, e torre não protege, e apenas aqueles que plantaram comerão. As torres cairão, torres, arranha-céus, símbolos de poder financeiro. Nostradamus vê torres caindo, literal ou metaforicamente. Pode ser colapso financeiro, mercados entrando em crash, bancos falindo, ou pode ser literal, torres sendo destruídas, por guerra, por terrorismo, por desastres naturais, ou ambos, literal e metafórico, ao mesmo tempo. O ouro perderá valor, isso parece impossível. Ouro sempre teve valor, por milhares de anos. Como pode perder valor? Nostradamus sugere, porque em crise extrema, ouro não serve, não alimenta, não aquece, não cura, é apenas metal, bonito, mas inútil para a sobrevivência imediata. E quando crise é suficientemente severa, valor muda, não ouro, mas comida, água, remédios, habilidades, conhecimento. Essas coisas têm valor, ouro não. E os que comem papel chorarão. Quem come papel? Metaforicamente, aqueles que vivem de dinheiro, de contratos, de ações, de títulos, de investimentos, papel, valores abstratos. E eles chorarão, porque quando o sistema colapsa, papel não vale nada. Dinheiro digital desaparece, bancos fecham, mercados param, e quem só tem papel, só tem dígitos na tela, não tem nada, zero, e chora. Porque papel não alimenta. Obviedade, mas necessário dizer. Em crise real, você não come dinheiro, não bebe ações, não se aquece com títulos. Papel é ilusão. E quando ilusão se desfaz, realidade aparece. Crua, dura, inapelável. E torre não protege. Torres, casas grandes, mansões, condomínios de luxo, muros altos, segurança privada. Nada disso protege quando o colapso é total, quando violência é massiva, quando fome é generalizada. Torre vira alvo, vira prisão, vira túmulo. Não protege, expõe. E apenas aqueles que plantaram comerão. Aqui está a solução, a salvação. Aqueles que plantaram, que têm horta, que sabem cultivar, que construíram autossuficiência. Esses comerão, esses sobreviverão. Enquanto os outros, os que dependiam do sistema, morrem de fome, de desespero, de incapacidade de adaptação. Quarta profecia. E agora você entende. Nostradamus está dizendo: prepare-se. Não com ouro, não com dinheiro, mas com habilidades reais, com recursos reais, com autossuficiência. Porque 2026 trará teste. Teste que separará preparados de despreparados, sobreviventes de vítimas. Quinta profecia, a mais espiritualmente significativa e a única que oferece esperança. Centúria 10, Quarteto 75. Após a grande tribulação, quando os fracos tiverem perecido e os fortes descoberto que não são fortes, renascerá a consciência, e os humildes herdarão terra, e construirão sem ego, e viverão sem medo, e a era das trevas terminará, e virá luz. Após a grande tribulação, depois das 5 pragas, depois das guerras, depois das secas, depois do colapso financeiro, depois de tudo, quando parecer que não há mais nada, que tudo acabou, que a humanidade falhou, quando os fracos tiverem perecido, duro, mas realista, nem todos sobreviverão,
Os fracos, os dependentes, os não preparados, perecerão. Não por maldade, mas por consequência, por incapacidade, por falta de preparação. É lei natural, sobrevivência do mais apto, não do mais forte fisicamente, mas do mais adaptável, do mais preparado, do mais consciente. E os fortes, tradicionais, isolados, egoístas, armados, descobrirão que são fracos, e muitos perecerão também. Renascerá consciência. Aqui está a virada, o ponto de inflexão. Após a tribulação, após a morte dos fracos e dos falsos fortes, renascerá consciência, despertar em massa, pessoas percebendo, entendendo, vendo verdades que estavam ocultas, reconhecendo unidade, reconhecendo responsabilidade, reconhecendo que outro caminho é possível, é necessário, é urgente. E os humildes herdarão terra. Não os poderosos, não os ricos, não os violentos, mas os humildes, os que aprenderam, os que acordaram, os que escolheram amor ao invés de ódio, cooperação ao invés de competição, serviço ao invés de dominação. Esses herdarão, não por conquista, mas por consequência, porque são os únicos que sabem como viver, como construir, como criar futuro sustentável. E viverão sem medo, porque entenderam que morte é ilusão, que separação é ilusão, que escassez é ilusão, e quando ilusões caem, medo vai junto, e vive-se plenamente, presente, consciente, livre. E a era das trevas terminará, e virá a luz. Nostradamus vê, além da tribulação, além do sofrimento, além da morte, ele vê renascimento, ele vê nova era de luz, de consciência, de amor, de unidade. E essa era começa, após 2026, após a grande tribulação, após o teste, após a purificação. 5 profecias, 5 visões, 5 verdades sobre 2026. Primeira, 6 pragas simultâneas, chuva, sangue, leite, fome, ferro e peste no céu. Segunda, China mediando paz, seguida de guerra global entre Ocidente e Islã. Terceira, secas extremas, incêndios massivos, guerras por recursos, invasões por sobrevivência. Quarta, colapso financeiro, torres caindo, ouro sem valor, apenas autossuficientes sobrevivendo. Quinta, após tribulação, renascimento, nova consciência, nova era de luz, de consciência, de amor, de unidade. Aterrorizantes? Sim, todas menos a última. Mas necessário? Talvez. Porque Nostradamus não vê apenas destruição, vê transformação, vê que a humanidade está em caminho errado, caminho de autodestruição, e que apenas evento massivo, catastrófico, pode forçar mudança, pode forçar despertar, pode forçar escolha diferente. 2026 é ano de teste, teste de fogo, teste de sobrevivência, teste de consciência. E nem todos passarão, mas os que passarem, os que sobreviverem, os que acordarem, esses construirão um novo mundo. Mundo melhor, mundo mais justo, mundo mais consciente. E você? Você passará no teste? Você sobreviverá? Você acordará? Nostradamus deixou as profecias, não para assustar, mas para avisar, para que pudéssemos nos preparar, física, mental, espiritual, emocionalmente, para que quando chegasse, quando as profecias se cumprissem, não fôssemos pegos de surpresa, não estivéssemos despreparados, não perecêssemos desnecessariamente. Então prepare-se, estoque água, estoque comida, aprenda habilidades, construa comunidade, cultive consciência, eleve frequência, escolha amor, escolha união, escolha vida. Porque 2026 está aqui, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão aparecendo, e o tempo de preparação está acabando. Haja agora, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há escolha, enquanto ainda há a possibilidade de preparação. Porque quando as pragas chegarem, quando as guerras começarem, quando as torres caírem, quando o fogo correr pelo céu, será tarde para preparar, restará apenas sobreviver ou perecer. Escolha sobreviver, escolha acordar,
Escolha ser parte da nova consciência, parte da nova era, parte da luz que virá após as trevas. Nostradamus viu você, 500 anos atrás, viu você lendo isso, ouvindo isso, neste momento exato, e deixou recado, para você, especificamente. O recado é: prepare-se, acorde, haja, ame, sobreviva. E depois da tribulação, depois do teste, ajude a construir o novo, o melhor, o consciente. Porque você não está aqui por acidente. Você está aqui porque tem papel, tem missão, tem propósito no que está vindo e no que virá depois. Não desperdice, não ignore, não durma. Acorde e prepare-se. As 5 profecias de Nostradamus para 2026 são aterrorizantes, mas também são libertadoras, porque apontam fim de era velha, fim de sistema corrompido, fim de ilusões, e início de era nova, início de consciência expandida, início de humanidade desperta. E você? Você fará parte do fim ou do início, da destruição ou da construção, das trevas ou da luz? Escolha agora, porque 2026 não espera, já começou e está se acelerando, e logo, muito logo, não haverá mais tempo para escolher, apenas tempo para viver as consequências das escolhas já feitas. Escolha sabiamente, escolha conscientemente, escolha amor. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.